Não mudei de posição, é exatamente a mesma. Nós temos um governo que é responsável pelo facto de não conseguirmos acautelar que temos uma lei do trabalho que é modernizadora, ou seja, que vai ao encontro daquilo que precisamos para a economia, para o investimento, para a produtividade, mas ao mesmo tempo que não é um bar aberto de despedimentos, que não é um ataque às mães que trabalham, aos direitos de amamentação, que reconhece o trabalho por turnos e o trabalho extraordinário. Nada disso é feito nesta proposta do Governo e isso é um erro. Porque é que eu disse que a culpa era do Governo e depois vou ao porque é que acho que também a culpa é dos sindicatos. A culpa é do Governo porque nós, o Chega, disponibilizou-se para uma negociação séria que fosse ao fundo da questão de reconhecer que tínhamos que mudar determinadas leis, no sentido de as modernizar, de torná-las, no fundo, próximas daquilo que é a Europa e os países mais ricos da Europa. Mas assim, já evitava um conflito social se der a ideia que vai haver mais precariedade, quer dizer, que quem trabalha ganha mal, as pessoas já ganham mal em Portugal, se ainda sentirem que a lei do trabalho vai facilitar o seu despedimento, vai dificultar o reconhecimento do seu trabalho extraordinário ou por turnos, isso dificulta. E o Chega teve uma posição sempre muito responsável nesta questão, que foi dizer assim, muito bem, há aqui um desafio, nós estamos disponíveis desde o início para o encontrar em conjunto, ainda ao encontro de preocupações que as empresas, sobretudo as pequenas e médias, têm, de flexibilidade, mas também garantindo que quem trabalha, seja na administração pública, seja na administração privada, não é tratado como mercadoria. Nós não podemos ter trabalhadores tratados como mercadoria. O Governo ignorou-nos e decidiu continuar o seu caminho em frente, procurando ir bater contra a parede, e agora diz, bom, porque é que não evitámos isto? Não evitámos porque o Governo não quis, porque não quis trabalhar connosco nesta questão. Vou-lhe dar um exemplo, 2 exemplos, aliás. As questões da amamentação, que agora o Governo nos dá razão e que vai voltar atrás, aparentemente, eram evitáveis. Era desnecessário, num país que é o mais envelhecido da Europa, neste momento, nós e Itália, tivéssemos que explicar ao Governo que não pode estar a tirar direitos a mães que trabalham. Porque nós queremos é isso. Queremos que trabalhadoras queiram ser mães. O Governo fez o contrário. A outra, eu sinceramente, tenho batalhado muito por isto, o trabalho por turnos e o trabalho extraordinário. Talvez isto não seja a coisa mais, digamos assim, mediática do mundo, mas há muita gente em Portugal que trabalha por turnos, tem horas de trabalho extraordinárias nas suas várias vertentes, com vários horários, não consegue ter vida familiar e não se sente valorizado. Esta legislação do trabalho também vai no sentido contrário. Portanto, neste sentido, o Governo falhou. Mas, por outro lado, eu quando falei dos sindicatos, falei com conhecimento de causa. Por um lado, nós temos uma série de sindicalistas que não sabem já o que é trabalhar. O caso da FENPROF é evidente. Nós temos alguém que se diz sindicalista dos professores, mas não trabalha há 30 anos. Não sabe o que é ser professor há 30 anos. Isto é errado. Não deve acontecer. E eu acho que os próprios, pelo menos do que me transmitem a mim e ao Chega, os próprios profissionais dos setores gostavam de ser representados por pessoas que sabem o que é que eles passam e aquilo que eles sentem. Mas no caso da UGT, é de facto um pouco mais profundo. O Chega reuniu com o UGT no Parlamento. Não é uma questão, eu não estou a dizer de cor. Não é eu que lá estava, mas estavam deputados do Chega e dirigentes do Chega. A UGT nunca quis, tal como o Governo, por isso é que eu digo que são corresponsáveis, nunca quis uma solução que se pudesse trabalhar e evitar isto, que era boa para os trabalhadores. A UGT acha que está a perder terreno para a CGTP, o que é um erro, porque a CGTP é um braço do Partido Comunista, e a UGT não aceitou, nem quis pôr em cima da mesa propostas que nós tínhamos. Mas, claro, o Governo podia ter evitado questões que sabiam que iam ser socialmente fraturantes, e é natural que sejam. Como eu lhe disse, a questão das mães, tirar direitos a quem trabalha, mas também das pessoas sentirem. Isso não é absolutamente exato, mas na atual lei laboral a ideia que o Governo quer fazer é que vai facilitar despedimentos e isto é errado. Nós precisamos de uma economia que gere emprego, não é que gere despedimentos. Os que trabalham e conhecem a proposta que está em cima da mesa se calhar compreendem e percebem. Porquê? Porque olham para ela e dizem assim, de facto, um Governo que quer tirar direitos a quem tem filhos, a quem já está a fazer um esforço tremendo para conseguir ter uma família e trabalhar e sentirem ainda que nós valorizamos mais em Portugal quem não quer fazer nada, quem não trabalha, quem vive de subsídios, do que quem trabalha, que vai ser penalizado, as pessoas revoltam-se. E isso é normal. Era a parte que o Governo podia ter evitado. Se eu estivesse no Governo, o sinal que dava à economia é nós temos que valorizar quem trabalha e não quem não quer fazer nada. E esse é um sinal importante, porque depois no fim, se formos a essa questão, percebemos como, se nós valorizarmos mais quem trabalha e não quem recebe subsídios, temos mais margem para poder valorizar aqueles que efetivamente se esforçam. Porque é que também digo, como disse bem no início, que há aqui uma certa culpa de estruturas sindicais. Primeiro porque estão completamente desatualizadas. Segundo, porque nunca mostraram, na minha perspectiva e na do Chega, que lidámos com esta questão, vontade genuína de chegar a pontos de consenso. Acha que querem avançar porque sim? Querem avançar porque querem marcar terreno político, o PS precisa marcar terreno político. O PS perdeu o lugar de líder da oposição, passou a ser o Chega, o PS ficou insignificante e irrelevante em matérias de imigração, de nacionalidade, em matérias fiscais. O PS tornou-se irrelevante nesse ponto de vista. E, portanto, quer fazer prova de vida
causando ao país um prejuízo, como pode causar esta greve geral, de mais de centenas de milhões de euros. E, portanto, eu acho que isto tem aqui uma série. Deixa-me só terminar para dizer isto. Eu acho que como candidato a Presidente da República, porque eu já teria dito ao Governo que se queremos reformar a lei do trabalho, devemos fazê-lo em 3 vertentes. A vertente de criar flexibilidade às empresas para poderem concorrer juntamente com as suas congêneres europeias. Nós hoje vivemos num mercado competitivo. Temos que ter leis competitivas e não leis da União Soviética, dos anos 50. 70 ou 80. Ou 70 ou 80. Não devemos fazê-lo. 2, não devemos dar o sinal ao país de que quem trabalha é penalizado e que mais vale ficar sem trabalhar. E o Governo continua a dar esse sinal. Pessoas a receber subsídios de 900 euros e quando vão trabalhar também recebem 900 euros. O que é que mais vale? Não fazer nada. E mais vale ficar em casa a receber subsídios. Esse sinal não é dado. Terceiro, questões concretas e específicas como o banco de horas, como os despedimentos, como o número de contratos a termo certo, precariedade, etc., podiam e deviam ter sido abordadas pelo Governo de forma diferente. Nós temos que ter flexibilidade. Flexibilidade não é igual a precariedade, porque o Governo não voltou atrás nelas. Portanto, o Governo, neste momento, não mostrou nenhuma disponibilidade. Até agora. Repara, mais uma vez é um mau caminho. Podíamos fazê-lo por consenso, podíamos fazê-lo por trabalho prévio, podíamos fazê-lo por esforço prévio, estamos a fazê-lo pela pior das maneiras, que é o conflito, que é chegar ao Parlamento, não passa, drama, volta para trás, novas movimentações sociais, quando isto podia e devia ter sido feito com responsabilidade. Se houvesse responsabilidade, isto tinha sido feito antes do verão, tinha sido preparado com uma larguíssima maioria sociológica e política, porque juntos Chega e PSD têm mais de 50%. Mas se houver essa abertura agora, André? Chega está sempre aberta a soluções e vamos trabalhá-las. Agora, neste momento, esta é uma mala elaborada. Mas então podemos assumir que os exemplos que sinalizava é o suficiente para o Chega aprovar este pacote? O suficiente não, isto é muito grave. Quer dizer, se a pessoa pudesse ser despedida de qualquer maneira sem direitos, isto é grave, isto mostra que o Governo não está no caminho certo. Se o Governo não é capaz de dizer a uma mãe que quer trabalhar, que quer ser trabalhadora e mãe ao mesmo tempo, que os seus direitos estão salvaguardados e que vai andar a persegui-la, isto é um mau sinal, isto não é uma coisa pequena, não é uma minudência. Quer dizer, nós estamos de acordo, vou-lhe dar um exemplo, o Banco de Horas individual. O Banco de Horas individual, nas economias mais modernas, é um esforço de consenso entre patronato e trabalhador. O trabalhador quer trabalhar mais, o patrão quer que ele trabalhe mais, a economia beneficia dos dois quererem trabalhar mais. Isto é uma coisa positiva. O que é negativo? É a pessoa esforçar-se, trabalhar mais horas do que o outro e sentir que se quer trabalha mais, quer trabalho por turnos em horários muito difíceis. Isso não é reconhecido. Se me disser assim, isto para nós são linhas fundamentais. São, porque uma grande parte do país trabalha por turnos e trabalha para lá do seu horário. Acontece na saúde, acontece nos transportes, acontece nos serviços administrativos. Nós tribunais que avaliam isso e arbitrais que avaliam isso. Sei que há setores em que isso aconteceu, setores em que não aconteceu. Para mim, o ponto fundamental é que todos vejam os seus direitos salvaguardados e aqui volto ao ponto, inclusivamente os utentes de serviços que vão ser prejudicados nesse dia. O setor dos transportes é daquele, provavelmente, onde as questões que eu tenho levantado, por turnos, trabalho excepcional, trabalho extraordinário, mais são efetivos. E os trabalhadores dos transportes têm toda a razão naquilo que dizem. Eles são, de facto, tal como os na área da saúde, etc. Eles são dos mais penalizados em matéria de poder ter um trabalho com direitos. Isso é uma evidência. Porém, também temos que olhar para todos os outros, que no caso dos transportes vão ser penalizados com a ausência de uma solução. Eu acho que mais relevante, porque vai ser difícil garantir serviços mínimos num país em greve geral. Vai ser difícil. Deve-se tentar, mas vai ser difícil. Eu acho que deve haver um esforço de compensação de pessoas que têm o seu passe, por exemplo, pago, o seu passe ferroviário, mas não vão ter comboio para ir para o trabalho. Ou pessoas que têm o seu serviço público marcado e agendado e vão ter que reagendar para outro dia. Nós temos que começar a pensar, e eu também não tenho a solução definitiva. Mas se houver problemas... O que eu quero é que um país moderno garante que os trabalhadores têm direitos, mas também garante que os utentes não perdem os seus direitos. Portanto, se a pessoa pagou um passe, se a pessoa tem direito ao acesso a um serviço e naquele dia não tem que ser compensado por isso. O que eu tenho insistido é, primeiro isto nunca devia ter chegado aqui, mas isto agora tem uma questão que extravasa a questão da greve geral e entra num outro ponto que eu acho que todos devíamos discutir enquanto país e que acho que eu, como candidato presidencial, devo discutir, que é que forma de compensação se pode dar às pessoas quando os seus serviços públicos são afetados. Naquele dia, muita gente que se aproximará de um transporte não o terá. Outros que se aproximarão de serviços de saúde também não o terão. Outros que se aproximarão de institutos de marcação, de serviços públicos, seja de que tipo for, não o terão. Serão compensados. Porquê é que não serão compensados? E eu acho que nós, como democracia madura, temos que avançar por aí.